Se nós queremos um avivamento, meu irmão, o avivamento começa com a pregação fiel da Escritura. Se você estudar o livro de Atos, quase 30 vezes, você vai encontrar o termo, e pregavam com poder, e pregaram com poder, e pregaram, e pregaram, e pregaram, e pregaram. A ênfase, uma das ênfases de Atos dos Apóstolos, é a pregação dos apóstolos. Precisamos de um avivamento bíblico nos nossos púlpitos, pregação fiel, verdadeira, do Evangelho da graça e da glória, da Escritura, não histórias, não contos. Mais do que isso, não só também doutrinas mortas, conhecimento proposicional, mas precisamos de pregadores vivos, ungidos, poderosos, não só a letra, mas o espírito da letra também, com poder. E então nós veremos os mortos espiritualmente ressuscitando, nós veremos os olhos dos cegos espiritualmente se abrindo, veremos os aleijados, atrofiados espiritualmente se recompondo, recobrando a vida. Jesus viajou de barco com seus discípulos para uma cidade chamada Gadara. Você conhece muito essa passagem. E ele ali encontra um homem possesso por demônios, um homem endemoniado. Portanto, essa passagem vai narrar o encontro de Jesus com o endemoniado, ou mais precisamente o encontro de Jesus com o diabo, com Satanás, ou com o demônio. E estes demônios, ao perceberem que Jesus vai expulsá-los, eles fazem um discurso, e é sobre esse discurso que eu quero falar. Por isso o tema da mensagem é o sermão do diabo. Ao sentir-se ameaçado pela autoridade de Jesus, ele então discursa, ele então fala, ele então prega. E essa noite, por incrível que pareça, o pai da mentira, nesse discurso, vai nos falar grandes verdades. Veremos grandes verdades. Para você ver como a Bíblia é um livro extraordinário e como a sabedoria de Deus está contida em qualquer que seja a passagem. Até nas passagens onde os demônios se destacam, Deus recebe glória, Deus recebe honra. Até os demônios apontam para Deus, apontam para a glória de Deus. Vamos ver então algumas verdades que esse demônio no seu discurso, no seu sermão revela. Primeiro, o demônio revela a doutrina da separação. Demônio ensinando sobre santidade. Veja só, eu não estou dizendo que o demônio estava incitando, que o demônio estava querendo o bem de alguém, mas no seu discurso, ele aponta para algumas doutrinas. Primeira verdade que ele revela aqui é a doutrina da separação, quando ele diz assim, que temos nós contigo. Demônio olha para Jesus, o que eu tenho contigo? No Pillar New Testament Commentary, Leon Morris comenta, os demônios não veem um terreno comum entre eles e Jesus. Em outras palavras, esse texto quer dizer assim, o que você tem a ver conosco, Jesus? Jesus, você é santo, você é justo, nós somos caídos, nós somos injustos. É isso que o demônio está querendo dizer. Jesus, você é santo, você é justo, você é luz. Nós somos caídos, somos trevas.
Portanto, Jesus, não há parte no justo com o injusto. Não há comunhão de trevas com luz. Irmãos, vejam isso. Os demônios sabiam fazer distinção entre luz e trevas. Nós somos trevas, nós somos anjos caídos, nós somos demônios, nós somos seus antagonistas, seus adversários. Você é luz, é justiça, e nós não temos nada a ver um com o outro. Escute, os demônios sabiam fazer distinção entre luz e trevas, e existem muitos crentes que não sabem. Muitos pastores que não sabem fazer distinção entre luz e trevas. Como diz Ezequiel 22, 26, escute: os seus sacerdotes violaram a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Eles não sabem fazer diferença entre o santo e o profano, nem discernem o precioso do vil, o impuro do impuro. Veja só, o Senhor exorta poderosamente aquela geração anti-cativeiro. Eles estão prestes a ir para o cativeiro, e uma das causas é essa: a impureza de Judá, a iniquidade, a imundícia, de modo que os líderes, os sacerdotes, não sabiam fazer distinção entre luz e trevas, e o demônio sabia. Será que a igreja hoje... Gente, esse é um tema retrógrado, esquecido dos púlpitos. A doutrina da separação, da santificação. Pregar isso é coisa de legalista. Você conhece alguém que é mais taxado de legalista do que eu? Só porque eu dou ênfase nisso. Eu não estou dizendo para ninguém usar saia ao invés de calça, não cortar os cabelos, jogar a televisão fora de casa. Não. É a doutrina que Cristo ensinou. Eles, quando vão dar ênfase na reforma protestante, sempre exaltam a doutrina da justificação pela fé. Porque os reformadores deram muita ênfase na doutrina da justificação pela fé. Entretanto, da mesma forma que deram ênfase na doutrina da justificação pela fé, deram também na santificação, como evidência da justificação. O demônio está a ensinar aqui sobre o jugo desigual, 2 Coríntios 6, 14, 18. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou Belial? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Paulo está ensinando esse povo que estava numa cultura profana, idólatra, sensual. A igreja de Corinto estava estabelecida num meio extremamente profano. E Paulo está ensinando que vocês não... Ele faz uso de um termo tirado do Antigo Testamento. A lei de Moisés proibia o jugo. Era um pedaço de madeira onde os bois eram colocados as cabeças para arar a terra. E não poderia ter jugo de igual um boi com outro animal. Ser boi com boi, cavalo com cavalo. Então Paulo está dizendo, não se coloque aqui um crente de um lado do jugo e um incrédulo, um ímpio e um santo. Não pode haver comunhão entre essa gente. E quantos cristãos estão andando em jugo desigual, comungam com homens que ofendem a nossa fé, comungam com pessoas que blasfemam e escarnecem do nosso Deus. Nós não andamos com esse tipo de gente, não nos adaptamos à cultura secular. Nós, irmãos, somos distintos. O que eu tenho com você, Jesus? O que eu tenho? Você não tem nada comigo, e nem eu contigo.
temos que zelar pela pureza da igreja. Olha só, Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Escute aqui, vem cá. Deus, quando se ergue dos altos céus e se inclina para olhar para a terra, Ele vê diferença entre o justo e o injusto, entre o crente e o incrédulo. O que está acontecendo da doutrina da separação? Vai na praia, você encontra uma mulher ímpia com fio dental, uma crente também. Você vai num bar, tem gente se embriagando, ímpio, crente também. Você vai num cinema e tem um filme mostrando cenas de lascívia, coisa indecorosa, profana, o ímpio está comendo, o justo também. Que negócio é esse? Onde está a separação da igreja? Onde está a pureza da igreja? Nós encontramos o mundo influenciando mais a igreja do que a igreja influenciando o mundo. A Bíblia diz, irmão, veja só, vós sois o sal da terra. O que quer dizer isso? O sal, Jesus usa este exemplo para se comparar à igreja, porque o sal tem propriedades tão peculiares que fazem dele um elemento distinto de qualquer outro. Quando Jesus diz, vós sois o sal, o grego deve dizer, vós sois o sal, somente vós sois, exclusivamente vós sois, ninguém além de vós sois sal. Ele coloca o crente numa categoria única na face da terra. Você, na sua categoria, só tem você. O crente é o indivíduo mais distinto da face da terra. Aí o que acontece? Se o sal for insípido, para nada mais presta. O que é isso? O sal perder as características. Acontece que o sal fica exposto, quando ele é trazido das salinas, ele fica exposto ao sol, à chuva e às impurezas. Com o tempo ele vai perdendo a sua salinidade, sua pureza. Será que não estamos perdendo a nossa salinidade? Enamorados com o mundo, querendo os aplausos e os elogios nas mídias sociais. Que nós temos contigo que Roma tem a ver com Jerusalém. O que nós temos a ver com essa cultura caída, morta em pecados e delitos? Como é que queremos um avivamento? O Espírito Santo não será derramado na imundícia, cheio de ídolos, vaidades, não vai. Veja nas histórias do avivamento, sempre uma reforma precede o avivamento. Os ídolos têm que ser deitados fora, tem que haver choro, pranto, confissão de pecado, senão não há avivamento.